Muito bem, pessoal. Hoje nós iniciamos o nosso curso de formação de síndicos e, obviamente, que convém que nós façamos aqui algumas observações com relação ao propósito desse curso. Em verdade, nós vamos demonstrar que nós estamos vivendo um momento muito interessante onde algumas profissões elas estão deixando de ocupar alguns espaços e, quando essas lacunas acontecem, outras profissões ocupam esses mesmos espaços. Este ou isto é o que está acontecendo, por exemplo, com o fenômeno dos síndicos. Vocês acompanharam, estão acompanhando, em particular no Brasil, esse momento de crise que tem impactado as empresas, que tem demandado desemprego e etc. Todavia, vocês vão verificar que no caso dos condomínios, isso não aconteceu. E não acontece. Por quê? Os condomínios, eles existem por si só. Condomínio não quebra, condomínio não fecha. Condomínio tem uma receita muito significativa. E essa receita, ela tem empregabilidade obrigatória. Os condomínios contratam, os condomínios fazem buscas por prestações de serviço específicas e, obviamente, que esses recursos são recursos muito impactantes no que diz respeito à própria economia, né? Então, obviamente que eu tenho aqui para trazer para vocês só a minha vivência nessa área, né? Está aqui um pequeno currículo meu, mas preocupado também em deixar com vocês o meu e-mail para que eventuais dúvidas ou consultas futuras possam ser aqui também apresentadas, tá? Então, eu sou advogado, minha atuação é muito forte na área acadêmica, onde eu sou professor há mais de 20 anos, mas eu tenho uma forte preocupação com a questão da pesquisa e do estudo na área condominial. Porque foi outra conclusão que eu cheguei, a do fato de que, na mesma medida em que esse mercado está muito aberto para você oferecer serviços e se apresentar, por exemplo, como um síndico profissional, nessa mesma medida está faltando qualificação. Você não tem pessoas qualificadas, você não tem pessoas capacitadas para atender essa demanda. Então, aqueles que estão aqui hoje estão à frente de muitos, né, que não têm aí, de alguma forma, como atender a expectativa desse mercado. Bom, aqui que eu queria chegar. Quem é o síndico profissional? Vamos entender essa pessoa do síndico profissional. Eu coloquei de um lado a figura do síndico tradicional e do outro o síndico profissional. Quem é o síndico tradicional? Síndico tradicional, vocês devem conhecê-lo, é aquela pessoa que mora no prédio, que aceita, ou pelo fato de que está aposentado, ou pelo fato de que quer ajudar o condomínio, ou por razões menos nobres, vamos lembrar isso também, há pessoas que querem algum tipo de vantagem, né? Por exemplo, não pagar a taxa condominial, ou receber algum prolabore. Enfim, o fato é que esse síndico tradicional, cada vez mais, está se mostrando uma pessoa inapta para o cargo. Eu não estou dizendo com isso que não há síndicos preparados. Há síndicos tradicionais que são muito bons. Ocorre que os condomínios não estão mais buscando por esses síndicos tradicionais. E por que não estão buscando? Porque as exigências que estão sendo feitas nos condomínios estão mudando radicalmente. E mudaram radicalmente nos últimos anos. Os condomínios, vejam vocês, a coisa de 40, 50 anos atrás, condomínio é uma coisa antiga, né? Não tinha a projeção e a preocupação, por exemplo, com empregados, com a legislação trabalhista, com a questão tributária, com a questão fiscal, com a questão previdenciária. Hoje, os condomínios têm tudo isso e muito mais. Por exemplo, tem as questões ambientais, tem as questões urbanísticas, tem as exigências da prefeitura,
tem as exigências do fisco, tem as exigências do Ministério do Trabalho. Então, obviamente que esse espaço passou a ter que ser ocupado por uma pessoa preparada profissionalmente. Esse curso que nós vamos ter aqui, começa hoje, ele não tem o objetivo de sanear toda e qualquer dúvida relativa à gestão do síndico profissional, mas ela quer dar um start no sentido de te mostrar o universo que envolve o exercício dessa profissão. E aí, naturalmente, fica a minha recomendação para que vocês não parem aqui, nesse curso, né? Outras oportunidades que se coloquem, vocês também façam. Então, recentemente, o ano passado, nós oferecemos aqui curso de convenção condominial. Importante entender uma convenção de condomínio. Só de convenção, né? Recentemente fizemos um de administração de condomínios, que é outro enfoque. Muito importante fazer esses cursos também, e eu quero chamar a atenção de vocês que nós tendemos e tensionamos repetir esses cursos aqui muitas vezes, tá bom? Mas eu quero chamar a atenção que esse síndico profissional agora, e eu, durante essa semana, fazendo o curso aqui no Legale, eu cheguei a receber cartões de síndicos profissionais. Então, o que está acontecendo nesse novo movimento, esse fenômeno do síndico profissional? Esse novo movimento tem feito com que as pessoas tenham se colocado para atender condomínios. Professor, quanto tem e quanto pode ganhar um síndico profissional? Um síndico profissional, eu diria a vocês que, lógico, depende muito da complexidade, do tamanho, da dimensão do condomínio. Eu diria a vocês que nós tiremos aí de 3 a 4 faixas salariais. Eu falaria algo em torno de R$ 2.500 num condomínio pequeno. Eu falaria algo em torno de 4 a 5 mil reais num condomínio médio. E eu chegaria até 12 a 15 mil reais num condomínio de grande porte. Tá certo? Agora vejam, olha a mudança significativa. Você tinha no modelo anterior, do síndico morador, a expectativa dos demais condôminos de que aquele síndico estivesse ali 24 horas à disposição dos condôminos. Qualquer problema, chama o síndico, né? No modelo de síndico profissional, que pode ser morador, nada impede, mas pode não ser morador, você não tem obrigação nenhuma de ficar lá de segunda a sexta. Pode ser que o condomínio demande isso. Naquela hipótese que eu falei de um salário muito alto, talvez você tenha que se devotar e se dedicar com uma jornada integral. Mas eu quero que você entenda que é você quem vai definir esse seu modelo de trabalho. Pode ser que você diga lá, olha, eu vou estar aqui na segunda-feira, o dia inteiro, ou só meio plantão, mas eu vou estar aqui. E isso é importante. Você tem que estar lá 1, 2 ou 3 vezes por semana para olhar nos olhos dos condôminos. Eles querem falar com o síndico, para atender os prestadores de serviço, para atender a administradora de condomínio, para falar com os contratados, para falar com os empregados. É importante se fazer presente. Mas a dinâmica e a frequência é você quem define a partir da sua forma de trabalho e seu modelo de negócio que você vai implantar. Então, repito, você pode estar lá 1 vez por semana, 2, 3, só de manhã, só de tarde, e assim por diante. Tanto que eu tenho alunos que já fizeram curso de síndico profissional, eu já devo ter formado algo em torno de... Eu preciso buscar precisar esse número, mas eu diria com toda certeza 400 de síndicos profissionais já passaram pelos nossos cursos. E nesse sentido, eu diria a você que eu conheço um caso de um deles que tem 3 condomínios que ele cuida. Ah, é possível isso, professor? Eu posso cuidar mais de um condomínio? Sim, porque na medida em que você cria a sua forma de trabalho, se você atende um condomínio por semana ou 2, enfim, ele consegue atender 3. E eu conheço o caso de quem atenda 40. Aí você fala, mas isso é impossível.
Como é que eu vou estar? O senhor acabou de falar que eu tenho que estar lá pelo menos uma vez por semana. Como é que eu vou estar atendendo 40? Explico. Nós vamos falar mais adiante que o Código Civil, que é uma das normas regentes do condomínio, ele permite que o síndico delegue funções de gestão. Então, numa hipótese em que você precise colocar alguém naquele condomínio, você pode, por exemplo, prever a pessoa física de um subsíndico. Então, imagina, por exemplo, há condomínios que tem aí, eu conversava com colegas, né, sobre esse assunto, há condomínios que você tem aí 13, 14, 20 torres num condomínio só. E aí, se for um condomínio, porque perante o registro, nós estamos falando da escritura do imóvel, né? Perante o cartório, mormente, se você tem um condomínio só, não importa o número de prédios, importa quantos registros de condomínio estão lá no cartório. Então, se eu tenho um só registro e 20 torres, eu tenho um só condomínio. Agora, meus amigos, é impossível um síndico dar conta de 20 torres. Qual que é a minha sugestão nesse caso? Que cada torre tenha um subsíndico. E aí você passa a ser o gestor maior e, naturalmente, tem que aprender a cobrar, fiscalizar, monitorar. E, aliás, este é o grande papel do síndico. Nós vamos enfocar e bater muito na tecla aqui, pessoal. Não antes, queria lembrar também que o G1, ele fez uma reportagem mencionando que o salário médio de um síndico girava em torno de R$7 mil. Tá? É uma matéria do G1, não sou eu que estou falando. Então, só para mostrar para vocês o que eu estou falando lá de baixo, 2000 até 14, 15, na média dá mais ou menos 7 mesmo. Tá bom? Mas, enfim, eu lembro os senhores que tudo depende da complexidade do trabalho, enfim. Professor, como é que eu faço esse meu valor? Como é que eu dou esse meu orçamento e esse meu valor? Eu dou uma dica. Não vou dizer que a minha fórmula é a perfeita, mas é a fórmula que eu uso, não como síndico profissional, que eu não sou. Eu sou advogado e eu trabalho com condomínios. No meu trabalho de advogado, eu tenho 3 vertentes que eu atuo. Eu atuo na consultoria e no assessoramento jurídico dos condomínios. Eu atuo elaborando e atualizando convenções. Nós vamos falar muito sobre isso. E eu atuo também na questão judicial propriamente dita, né? No processamento judicial, em visitas, em treinamento, em palestras nos condomínios e quando a gente é convidado. Agora veja, como é que eu advogado, dar um valor, né? Normalmente eu faço uma pergunta. Quantas unidades tem no condomínio? É uma pergunta-chave, já vou explicar por quê. E a segunda pergunta, qual é a taxa condominial? Esses são os 2 parâmetros que eu uso e que eu recomendo a vocês para estabelecer o seu valor quando cobrar a sua mensalidade, porque eu imagino que o síndico profissional, porque ele vai ter um mandato enquanto síndico, nós vamos ver que o mandato de síndico pode ser de até 2 anos, pode ser 6 meses, 4, 1 ano, normalmente é 1 ano, mas eu recomendo que sejam 2, para você ter uma gestão mais profícua, mais produtiva, né? Então, veja, vamos imaginar que um condomínio seja pequeno, tenha 40 unidades, e eles paguem R$300 por mês de condomínio, de taxa de condomínio. Significa dizer o seguinte, pessoal, se você aumenta R$100 nessa taxa de condomínio para 400, você está impactando algo em torno de 33% de aumento, tá certo? Para você chegar a R$4 mil, né? Imaginando 40 unidades, R$100, R$4 mil para você receber. Eventualmente, talvez fosse o caso de você cobrar apenas R$50, percebe? E você vai receber só R$2 mil, não é isso? Todavia, esse seu trabalho vai ser muito mais tranquilo num prédio de 40 unidades. É um trabalho que você vai fazer com bastante tranquilidade. Mas é lógico que eu vou te dar algumas ferramentas para você ter essa tranquilidade. Tá? Tranquilidade tem um preço. Você não chega a ela de uma forma pacífica, né? Tem um caminho a percorrer. Mas, enfim, agora imagina que esse condomínio
ele tem 100 unidades ou 200 unidades. Você pode aumentar o valor a receber, mas sempre pensando no impacto que isso representará para cada condômino. Entenderam? Porque, veja, se você disser para cada condômino que ele vai, a partir de hoje tem um síndico profissional, e você falar que vai aumentar R$20 na taxa condominial, isso pode não ter um impacto muito forte. Tá certo? Imagina um condomínio que paga R$900, talvez 20, 30, 40, até R$50 não seja muito. Então, é essa dinâmica que você tem que entender. Porque na ótica do condômino, e você tem que se colocar nos sapatos dele, você tem que fazer um processo de empatia e entender como pensa a cabeça do condômino. O condômino ele só quer saber o boleto desse mês porque aumentou. Tá certo? E mais do que isso, meus amigos, eu quero que vocês, se for o caso, tiver dificuldade nesse processo de implantação do síndico profissional, eu às vezes tenho sido convidado para ir no condomínio e explicar a importância do síndico profissional. Para sensibilizar o condomínio, para eles entenderem que não é brincadeira. E para eles entenderem que, acima de tudo, contratar um síndico profissional não é despesa. Contratar um síndico profissional é segurança, é investimento e é valorização. Muda completamente o enfoque. E aquela coisa, pessoal, eu costumo dizer que o brasileiro ele tem uma característica. O brasileiro ele não é muito obediente. Vocês concordam comigo? Eu acho que as normas de trânsito demonstram isso mais ou menos, né? Então, o brasileiro não gosta de vir nada de cima para baixo. Se você falar que é uma ordem, o brasileiro já torce a cara. Mas se você explicar a razão, justificar e explicar e convencer, a coisa muda. Ele adere. Então, o brasileiro é muito nesse sentido de entender o processo. Então, às vezes, tem que explicar antes. Então, eu imagino vocês, como síndicos profissionais, assumindo um condomínio. Sabe o que eu faria como síndico profissional? Eu vou mostrar já já. Né? Eu teria uma apresentação em PowerPoint. Tá certo? Para explicar. A primeira coisa a fazer seria fazer um levantamento do condomínio, da situação do condomínio. Tá certo? E ser muito transparente na exposição dos problemas do condomínio. Dizer como é que estão as questões tributárias, como estão as questões administrativas, como estão os processos judiciais que foram movidos contra o condomínio, quantas ações tem contra o condomínio, e assim por diante. Tá certo? A minha primeira reunião, a minha primeira assembleia, eu convocaria uma assembleia, né? Mas nada seria votado. Eu apenas reproduziria aquilo que a gente chama de status quo, ou seja, a situação atual do condomínio. E qual é o seu projeto? Tá claro? Qual é o seu projeto de gestão? Tá bom? E até pode ser que o seu projeto de gestão implique em algumas despesas adicionais. Pode acontecer. Mas eu quero que você também explique, eventualmente, o que repercutirá para o todo aquela despesa adicional. E eu vou dar exemplos já já dessas despesas adicionais. Obviamente, pessoal, que a gente tem que ter pontos de partida quando se fala em gestão, quando se fala em síndico profissional. Então, eu quero chamar a atenção de vocês que quando eu comecei a fazer esse curso, elaborar esse curso, eu só tinha 3 pilares. Hoje eu tenho quase 10 pilares que eu trago aqui para vocês, que eu acho fundamentais, que são regras de ouro para você ter um bom trabalho, um sucesso na sua atividade de síndico profissional. A primeira delas se chama ética. E antes que a gente possa aqui tergiversar, filosofar sobre o que seja ética, eu quero simplificar, dizendo o seguinte: ética é fazer o que é certo. Na dúvida, e todos nós temos o bom senso e uma consciência que nos diz, no caso concreto, o que é certo e o que é errado. É bem verdade que há situações que não são fáceis de saber o que é certo e o que é errado. Então eu vou ter alguém para consultar. Mas no dia a dia, no cotidiano, a maioria das situações, eu vou saber o que é certo e o que é errado. Faço o que é certo. E ao fazer o que é certo,
você está minimizando e se blindando. E é importante você, como síndico, ter uma blindagem. Nós vamos falar muito sobre isso. 2, transparência. A transparência significa, em relação à tua gestão, em relação aos processos, em relação às contratações, em relação aos procedimentos, mas, acima de tudo, em relação à prestação de contas. Você tem que ser uma pessoa muito transparente. Um condômino pediu para você ver e ter acesso à prestação de contas, você tem que disponibilizar imediatamente. Isso não quer dizer parar o que você está fazendo. Não, você pode agendar com ele. Olha, segunda-feira eu estou aí, eu vou mostrar a pasta para você. Ou então, nós vamos ver mais adiante, você vai ter alguns braços. O síndico ele tem que ser um polvo. E ele tem que acionar os seus braços, né? Um dos braços importantes do síndico é a administradora. Eventualmente, essa administradora pode ajudar também o síndico, e deve ajudar o síndico, e o síndico deve cobrar da administradora. Disponibilizar também informações. Não olvidando, não esquecendo, que você deve fazer uso das ferramentas tecnológicas. Você tem computador, você tem que ter site. Por que não ter um Facebook? Por que não operar uma rede de WhatsApp? Eu quero chamar a atenção que tudo isso vai demandar uma análise do caso concreto. Por exemplo, pode ser que naquele condomínio ninguém queira participar de um grupo de WhatsApp. Afinal de contas, já tem tanto grupo que eu não aguento mais. E ainda vem agora o condomínio, né? Agora, senhores, vocês vão perceber que ser um síndico é sentir o condomínio. Cada condomínio tem um perfil que não se confunde com outro, totalmente distinto. Então você vai ter lá um condomínio onde as pessoas são muito unidas, se conhecem, fazem festas. É muito comum no interior, os condomínios do interior. As pessoas se encontram, fazem churrasco e todo mundo se conhece. Você pega aqui condomínio em São Paulo, o pessoal, para dar bom dia um para o outro, é difícil, né? Então ninguém quer se misturar, ninguém quer se envolver, não quer pertencer a grupo de WhatsApp, porcaria nenhuma. Já, diferentemente, em outros condomínios, aqui mesmo em São Paulo, você vai ter pessoas que estão ali, conectadas, juntas, reunidas e assim por diante. Então você vai ter que ter essa sensibilidade, mas em qualquer modelo você vai ter que ser transparente, tá? Muito comum síndicos ocultarem contas, ocultarem procedimentos, e quando o síndico oculta, esconde, não é bom sinal. É um indicador de que pode estar havendo fraude, corrupção, crime, e isso acontece. E nós vamos ver que síndico pode parar na cadeia. Síndico pode ser responsabilizado civilmente, criminalmente, administrativamente e assim por diante. Formalização. Pessoal, essa é uma regra de ouro, formalização. Tudo que você for consultado, tudo que você fizer, põe no papel. Formaliza. Quando eu falar pôr no papel, quer dizer, pode ser um e-mail, pode ser uma troca de WhatsApp, pode ser uma mensagem, mas não joga fora. Arquiva, guarda, tá certo? No próxima semana, eu não estarei aqui. Vocês terão aulas com outros professores. Serão de 3 a 4 professores que virão aqui. Um deles vai falar só sobre guarda de documentos e gestão de documentos. Então, ele vai falar qual documento tem que guardar, por quanto tempo e como guardar, tudo isso ele vai falar. Tá certo? Mas eu já estou adiantando aos senhores para formalizarem. Um dos riscos da gestão do síndico é ele ter combinado alguma coisa com alguém e este alguém, mais adiante, falar, não foi bem assim que eu falei. Ou então não foi nada disso. E aí fica aquela coisa, né, pessoal? Que não foi tratada, não foi formalizada. Quando for assim, você fala, olha, manda um e-mail para mim. Tá bom? Isso que você está pedindo, está perguntando, ele acabou de perguntar, manda um e-mail para mim. Ou então, usa ali o livro de ocorrências, né? Aconteceu um fato, orienta a portaria, orienta o gestor predial. Quem é o gestor predial? O zelador, né? Todas as ocorrências, todos os acontecimentos, aquilo que foge à rotina do condomínio, coloca no livro de ocorrências. E a depender da gravidade, manda um e-mail para o síndico. Meus amigos, nós não tínhamos essas ferramentas há muitos anos atrás.
Hoje, um e-mail você abre e já está sabendo o que está acontecendo. A rigor, eu quero deixar bem claro, e é um erro que os condomínios estão cometendo, muitos condomínios estão naquela linha, nós vamos falar muito isso aqui, né? Condomínio não é empresa, eu vou falar isso muitas vezes. Mas essa frase, pessoal, é uma frase que não tem efetividade. Condomínio não é empresa do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista prático, é mais do que uma empresa. Em termos de trabalho, em termos de responsabilidade, em termos de gestão de recursos humanos, em termos de gestão de recursos materiais, em termos de gestão de recursos financeiros. É uma empresa propriamente dita. Juridicamente não é reconhecida como empresa, né? Mas, a rigor, há que se ter essa preocupação com formalização, tá certo? Reduzir a termo essas negociações. Como eu falei, há pouco tempo atrás era impossível. Hoje você tem essa possibilidade através dos mecanismos de comunicação, né? E é importante você cobrar do gestor predial. Então, na ótica das empresas, fazendo uma metáfora, uma comparação com as empresas, pergunto aos senhores, as empresas estão cortando os seus gastos? E em época de crise, esses cortes aumentam? Corta tudo, não é verdade? Podendo cortar, corta tudo, né? E os condomínios agem igual? Também, da mesma forma. Querem exemplos disso? Hoje está aí a coqueluche da portaria virtual para substituir porteiro. Tem prédio, tem condomínio abrindo mão de ter uma portaria com pessoas, porteiros contratados, porque uma das maiores despesas do condomínio é recursos humanos, né? E para ter uma portaria virtual. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, menos eu, mais um outro professor na semana que vem. Vai falar muito sobre portaria virtual, né? Outro exemplo, o zelador. Muitos prédios estão trabalhando sem zelador. Eu acho isso um grave equívoco, um grave erro. Hoje, pessoal, na linha de uma profissionalização, e eu quero chamar a atenção de vocês, que toda hora eu vou trazer vocês para o patamar da visão profissional do síndico. O síndico deve ter o quanto possível. Repito, pessoal, o quanto possível. Pode acontecer que você não convenceu aqueles condôminos. Olha, síndico, beleza, muito bacana. Olha, nós gostaríamos muito de ter um zelador, mas vai ficar sem, tá bom? Continua sem. E aí você vai ter que trabalhar sem esse zelador. Mas se você puder ter, tenha. E se tiver, mantenha. Tá certo? Ou troque, se for o caso, mas mantenha. Tem alguém ali. É importante. Por quê, pessoal? Porque o mercado hoje está profissionalizando o gestor predial. Não está se aceitando mais um zelador qualquer. Hoje o zelador está fazendo um curso, está se aprimorando, está se aperfeiçoando, está se capacitando e está sendo reconhecido como gestor predial. E as empresas, os condomínios estão entregando as chaves para esse sujeito. Ele precisa ficar lá, de ponta a ponta, fazendo uma jornada de trabalho. Não o síndico. Entenderam que se você tem essa pessoa lá, você tem os seus olhos, você tem os seus braços ali presentes? Então, é uma ferramenta importante, que não se pode abrir mão o quanto possível. Compliance, o que significa isso? Significa conformidade legal. O condomínio tem que estar conforme às normas, mas não é só isso. Compliance é também prevenção. Como que eu posso adotar uma prevenção? Mecanismos de prevenção. Por exemplo, a criação de um código de conduta. Nossa, professor, nunca ninguém me falou nisso. Que um condomínio deve ter um código de conduta. Sim, os profissionais, os funcionários têm que ter código de conduta. E os códigos de conduta têm que ser modificados, alterados, atualizados. Os profissionais do condomínio têm que aprender como se relacionar com pessoas. Os empregados, os porteiros. Você, como síndico, tem que treinar essas pessoas. Ah, professor, eu vou lá no final de semana treinar? Não, você vai contratar uma empresa de treinamento. Você vai mandá-los. Hoje tem empresas de treinamento que capacitam porteiros sobre vários prismas da segurança, do tratamento, da educação que se tem que ter. Tá certo? E até sobre outras questões mais delicadas e mais sensíveis, que envolvem aí a questão da diversidade, que hoje está na pauta do dia, né?
os cuidados, por exemplo, com brincadeiras, com colocações, com frases e assim por diante, né? Hoje a nossa sociedade está uma sociedade muito sensível. Não é verdade? Encostou, eu costumo dizer que as pessoas hoje estão de vidro. Encostou, quebrou, né? Então tem questões que envolvem a diversidade sexual, a orientação sexual, a questão do racismo. São uma série de cuidados que você tem que ter enquanto um prestador de serviço. Porque você vai lidar com pessoas. Tá claro? Então, tem que ter mecanismos de prevenção. E, por último, tem que ter mecanismos de controle e acompanhamento. Compliance é isso, é prevenção, conformidade e depois monitoramento, fiscalização, acompanhamento, tá certo? Daquilo que está sendo gerido. Impessoalidade. O que significa isso? Pessoal, no modelo do síndico tradicional, morador, gente boa, o que vocês acham? Vocês acham que ali no condomínio ele tem pessoas mais amigas do que outras? Certamente que sim. E é possível que ele tenha inimigos, figadais? Qual é a tendência desse cara a tratar todos igualmente? Zero. A tendência é zero. Até pode ser que ele seja um cara muito bom e se esforce muito. Mas ao chegar ali no elevador e encontrar um inadimplente, que é amigo dele, ele pode falar, ah, não, deixa para lá, fica tranquilo. Olha, eu vou pagar, viu, mês que vem, o cara já está devendo 10 prestações, 10 taxas. Não, mas gente boa. Inclusive, olha, teu filho lá está garantido, hein? Teu filho, a vaga lá na escola lá está garantida, tá? O estágio da tua menina também está garantido. Olha a promiscuidade, olha a pessoalidade, que não pode acontecer. Então, olha que vantagem tem aqui se é um síndico não morador, por exemplo, né? Então, ele não se imiscui, ele não se promiscui, ele mantém uma equidistância, uma distância no sentido de não se comprometer. Quando eu falo distância, não estou querendo dizer que ele tem que ser uma pessoa inacessível, muito pelo contrário. Eu acho que o síndico tem que ser uma pessoa de pronta resposta, não é? Eu, como advogado, faço isso com meus clientes. Dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. Porque inventaram uma coisa chamada WhatsApp, né? E não tem hora, né? Eu pensei assim, nossa, agora temos recesso, né? Até o dia 20 é recesso. Vai explicar isso para o seu cliente. E ele quer ouvir de você, ele quer ouvir. Nem para que seja para dizer para ele que nós estamos em recesso. Mas eu respondo, né? E agora, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, isso é importante, esse retorno, o feedback. Isso é muito importante, tá certo? Repito, até que seja para dizer não, mas dê o retorno. A pior coisa que tem é ficar no vácuo. É você não ser atendido, é você não ser encontrado. Isso é lamentável, né? E aí não venha me reclamar que você foi trocado. Porque, pessoal, do mesmo jeito que eles te contratam, eles te descontratam. Do mesmo jeito que você convenceu que tem que ter um síndico profissional, sabe o que vai acontecer? Ali na prestação de contas, na tabela mensal, no planejamento orçamentário, na execução orçamentária, vai ter o valor do síndico profissional. Vocês acham que as pessoas vão olhar para esse item? R$3.500, R$7.000 para esse síndico profissional? Eu faria por 5. Né? Aí o cara ouve falar, tem um curso lá no Legale. Né? O cara vai lá, faz o curso, chega lá com diplominha, eu sou síndico profissional, faço por 5. Né? E começa a fazer crítica à sua gestão. Veja, pessoal, nós não seremos nunca imunes a críticas. Já quero antecipar a vocês que unanimidade será impossível. Né? Agora, dá para mitigar, dá para reduzir, dá para, digamos, trazer para um patamar, né, de mínimo essas críticas. Tá claro? E ter a grande massa condominial do seu lado. Não se esqueça, quem mantém o síndico é o coletivo dos condôminos. Não é um condômino, mas é a coletividade. Se você estiver de bem com a maioria, você está de bem com o mundo. Tá bom? Porque todos não vai dar nunca. Atualização. Repito, não adianta fazer curso de formação de síndico. Né? Você tem que se atualizar. As coisas mudam.
há muitas normas. Nessa área, há muitas orientações que surgem. Então, vocês devem estar sempre frequentando espaços de qualidade técnica, né? Então, aqui em São Paulo, você tem o Secov, por exemplo, que dá palestras gratuitas. No interior também. Né? Eu mesmo sou um palestrante deles. E vários cursos, como o Legale, que também oferece essas oportunidades. Outras que não só formação, né? Mas é importante você estar constantemente se atualizando. Gestão profissional. Parece um pleonasmo se eu parto de um síndico profissional, eu espero uma gestão profissional. Mas, pessoal, é importante reforçar esse tópico, porque você sempre terá uma tendência de fazer uma gestão tradicional. Se você não se cuidar, você já está fazendo uma gestão tradicional. Então, quando alguém... Quer um exemplo disso? Quando um condômino lá fala assim, olha, eu estou devendo 10 aí, mas eu estou para receber uma grana, tá? Eu acho que daqui a 4, 5 meses entra. Então, se você puder esperar um pouquinho... Ah, tá, eu espero. Isso não é ser uma gestão profissional. Nós vamos aprender aqui que o síndico deve acompanhar a inadimplência e, se chegar no 3º mês de inadimplência, já tem que ter ação judicial. E até o 3º mês tem que ter uma série de ações preliminares, diálogos, contatos, mediações, para que ocorra o pagamento. Plantão de inadimplentes lá no salão de festas, né? Ações, tá certo? Para que ocorra você tem que trabalhar, porque se você não tem o recurso financeiro, você compromete a saúde financeira do condomínio, e isso não pode acontecer, né? Comunicação. A comunicação é fundamental, pessoal. Em particular você, que talvez não se faça presente lá todos os dias, você tem que criar caminhos e canais de comunicação. Talvez um site, talvez cartas para os condôminos, talvez e-mails que você vai encaminhar para todos, comunicados gerais, talvez a utilização, mais uma vez, da tecnologia, daquelas TVs de LED ali no elevador. Existem empresas que cedem aquilo gratuitamente para o condomínio, porque elas fazem propaganda através daquilo. Tá certo? Senhores, a palavra parceria, ela é muito bem-vinda para vocês. Parceria, tá? Eu conheço uma gestora, uma síndica, que está lá no interior, e ela está bombando, está com todo o gás, ela acabou de assumir. Ela está me chamando lá porque eu faço a gestão jurídica do condomínio dela. E ela me pergunta muita coisa. E ela está, olha, doutor, eu estou com a seguinte ideia. A ideia dela foi a seguinte, olha, eu tenho uma empresa aqui na cidade que ela faz festas infantis. E ela tem os personagens da Disney lá, o Mickey, o Pateta, e ela faz festa para as crianças. E ela está querendo promover uma festa gratuita aqui para o condomínio. E vai ter sanduichinho, e vai ter não sei o quê, mas ela vai fazer a propaganda dela. Senhores, se você fizer a verificação prévia da idoneidade dessa empresa, isso é importante, né? Por que não fazer? Lógico, ela vai vender o peixe dela lá. Compra quem quer. Ninguém é obrigado a fechar com ela. Se ela tiver um bom produto, ela vende. Se ela não tiver, ninguém compra. E assim por diante. Mas essa síndica, ela fez várias ações nesse sentido, de parcerias. Tá certo? Com vistas ao incremento e à implementação. Mas, repito, aquele condomínio era sensível a esse tipo de resposta. Pode ser que você tenha um condomínio que não quer nada disso. Então, não é o caso de oferecer um produto que o teu condomínio não quer. Eu vou mostrar mais adiante que eu tenho condomínios que são comerciais. Não tem nada a ver com festinha de criança. Não vai caber ali. Mas esse é residencial, é de casas, é no interior. Então, ali coube bem. Então, como esta, outras e tantas iniciativas você pode ter, no sentido de ter e exercer a sua gestão. Você vai ser muito procurado por administradoras de condomínio, direto, né? Porque é contigo que eles querem tratar. Você vai ser procurado por prestadores de serviço, por manutenção de elevador, manutenção de interfone, manutenção de caixa d'água e assim por diante, né? Serão os parceiros que você vai ter.
E aí a importância de você sempre se preocupar com uma seleção adequada dos prestadores de serviço. Não esquecendo a importância de não só selecionar, como de fazer processos de concorrência. Tá? Por exemplo, 3 orçamentos e assim por diante. Nossa, professor, tanta coisa eu vou ter que fazer? Não, você não vai fazer nada. Aprenda. Síndico não deve ser um fazedor. O síndico tem que aprender a atuar em rede. O que é isso, professor, atuar em rede? Vejam, aqui estão 2 redes que eu coloquei no quadro e que não resumem ou não completam todas as possibilidades de rede. Eu poderia abrir dessas 2 redes, outras redes vão se abrir. O que eu quero que vocês entendam é que o síndico tem que estar no meio ali, ó. Tá vendo o síndico? No meio das redes. Esse síndico, ele tem que aprender, metaforicamente falando, a apertar botão. Tá vendo? Cada um desses botõezinhos é um botão que o síndico vai apertar, cobrar e exigir. E fiscalizar. Esse é o papel do síndico. Monitorar essa rede. Tá certo? Assim como um piloto de carruagem, que tem ali vários animais, fazendo com que a carruagem alcance o seu desenvolvimento, a ideia é esta. Então, quando um síndico vai lá para cortar grama, ele está errado. Quando o síndico vai lá para limpar a piscina, ele está errado. Quando o síndico vai lá para fazer ele as contas, ele o projeto orçamentário, está errado. Por quê, professor? Porque ele tem que ter um especialista para cada uma dessas funções, que ele vai acionar. E é o outro que vai fazer, não ele. Tá certo? Ah, professor, mas eu aprendi a fazer, eu vou fazer. Tudo bem. Então você está saindo do modelo profissional para voltar ao modelo tradicional. Porque no modelo tradicional, o síndico fazia tudo. Né? Era chamada autogestão. Na autogestão, você não tem administradora de condomínio, você não tem nada. É você mesmo que faz tudo. Você quer fazer esse modelo? Então você está no curso errado. Você tem que fazer o curso de síndico tradicional. Só que eu não sei onde tem esse curso. Tá? Porque o síndico tradicional tem extinção. Ele está sendo substituído pelo síndico profissional. Diga. Muito bem, olha o que o colega falou. Ele já está percebendo que condomínios pequenos talvez não dê para ter tudo o que nós vamos falar. Então, vocês vão ter os elementos e as informações em nível máximo para que vocês possam fazer o ajuste e o alinhamento a um item que eu vou chamar para vocês de realidade condominial. Eu advogo para condomínios que não tem zelador. Eu advogo para condomínio que não tem portaria, que não tem porteiro. Então, muito que eu vou falar para esse não se aplica. Tá? Agora, é importante que você tenha a visão do todo, para que quando for fazer a aplicação concreta, você entenda até onde você pode ir. Tá claro? Mas o patamar ideal é esse modelo que nós vamos trazer aqui para vocês. Muito bem. Então, veja. Ali do meu lado direito, do seu lado esquerdo, no quadro, nós temos alguns desses botões, que eu quero falar um pouquinho sobre esses botões. O primeiro deles está escrito conselho. Que conselho é este? Conselho fiscal do condomínio. Um condomínio pequeno, dá para ter um conselho fiscal? Lógico que sim. Então, todo condomínio pode ter um conselho fiscal. E o conselho fiscal, eu recomendo que seja de moradores, para eles acompanharem a execução orçamentária, o planejamento orçamentário, as despesas, os contratos, as admissões, as demissões, enfim, todo o recurso financeiro. Você concorda comigo que se você tiver conselheiros, a sua gestão já começa transparente? Não é você que está fazendo? Tem conselheiros pedindo ali opinião, deliberando, votando, e depois mandando a administradora fazer, enfim, aquilo que for da competência dela. Quero chamar a atenção de vocês também, que eu posso ter mais de um conselho. Eu posso ter um conselho consultivo, eu posso ter um conselho especial para determinados fins. Vamos imaginar que eu vou ter uma festa no condomínio. Eu posso montar um conselho só para essa festa.
Tá? Uma pergunta frequente, agora nem tanto, mas no final do ano é uma pergunta frequente. Professor, decoração de Natal é um problema do condomínio. A decoração de Natal deve ser padronizada? Eu devo deixar cada condômino fazer da sua forma? Enfim, né? E a polêmica maior que me trouxeram aqui outro dia foi o seguinte: uma síndica, ela era um predinho pequeno, ela fez uma decoração de Natal usando os recursos do condomínio e o dinheiro do condomínio, mas ela só iluminou um imóvel, que era o térreo, e coincidentemente ou não, era o dela. Tá certo? Então vejam, senhores, o que eu estou vendo nessa conduta e nesse comportamento? Né? Uma conduta passível de reprovação. Os condôminos vão falar, espera um pouquinho, porque tudo bem decorar de Natal, né? Professor, o síndico tem que criar uma assembleia para discutir decoração de Natal e quanto vai... Não, o síndico tem autonomia para pequenas despesas, pequenas operações, para as operações emergenciais, né? Nós vamos falar quando é que ele chama ou quando ele não chama a assembleia. É outro item mais adiante. Mas, a rigor, ele tem autonomia para fazer esses empenhos, esses gastos, e etc. Tá? Agora, não me parece de bom tom você colocar a iluminação de Natal só no seu apartamento, né? Ainda que ele seja o térreo. Tá claro? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Lá no meu condomínio, né, como eu já falei que é pequeno, dois moradores, lá não tem tomada fora, né? Aí dois moradores, na porta, furou toda a porta para colocar e colocou um pisca-pisca lá. Sei. Então a porta fecha em cima daquela que estava ligada dentro da casa dele, né? E a outra colocou assim em volta da porta todinha também um pisca-pisca e colocou pregos na parede, no lado de fora. Então, isso, assim, eu acho errado, né? Mas, assim, eles acham que estão corretos. Então, como lá é uma associação... Veja bem, pessoal, todos esses probleminhas do cotidiano, isso tem que estar previamente definidos, regulamentados. Por isso que o condomínio tem que ter um regulamento, né? Não importa se é associação, que é outro assunto que a gente vai falar mais adiante, né? Ou se é condomínio, mas tem que ter um regulamento. Eu não vou trazer para a convenção, que é a lei maior do condomínio, questões como estas. Mas eu vou trazer para o regulamento questões como essas. E se uma pessoa fizer aquilo que está proibido no regulamento, ela vai ser punida. E ela tem que ser punida, ela tem que ser multada, ela tem que ser advertida. Sobre isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Tá bom? Então o conselho é uma das ferramentas do síndico e ele deve fazer uso do conselho. Tá? Você é síndico? Tá. Ok. Ok. Mas se colocar um síndico profissional, é necessária a convenção ou uma assembleia assim já se define isso? Veja o que ocorre. Sim. Então, basta uma assembleia. Eu não preciso mexer na convenção para ter um síndico profissional. Basta uma assembleia. Tá certo? Agora, é bom que na assembleia tenha sido deliberado isso. Por quê, pessoal? Porque a ata da assembleia também é uma norma. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então, quais são as normas aplicáveis ao condomínio? Basicamente, a Constituição Federal, que é a lei maior, o Código Civil, que vem logo em seguida, depois a Convenção de Condomínio, depois o Regulamento de Condomínio e, por último, as atas de condomínio. Então, uma ata de condomínio, numa assembleia, pode definir a opção pelo síndico profissional. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, lembra para que eu falei de corte? Tem prédio cortando o zelador, tem prédio cortando portaria. O prédio pode cortar o síndico? Não pode. Entenderam isso? Todo condomínio tem que ter um síndico. Quem diz isso? A lei. E quando a lei diz, não tem escolha. Tá certo? Eu mencionei no meu curso na semana passada aqui para o pessoal de administração de condomínios, aliás, nessa semana, né? O fato de que há uma notícia, e que me parece que ela está sendo confirmada, no sentido de que
muitos prédios que hoje são aí moradias populares, o governo vai fazer com que se transformem em condomínios. Então, inúmeros prédios de Coab e etc. vão se transformar em condomínios. Alguns já são. Alguns CDHUs já são condomínios, mas não todos. E a maioria das Coabs não são. Tá certo? Então, se eu registrar em cartório um edifício da Coab como sendo condomínio, sabe o que significa isso? No dia seguinte ele tem que ter um síndico. E não é uma escolha, não é uma opção, tem que ter. Tá certo? À medida que tem um condomínio. Cada condomínio corresponde a um síndico. Então, é isso que eu quis dizer para os senhores. Não há como ter corte de síndicos. Esse é um mercado realmente que cabe aí uma visão, e muita gente está enxergando essa possibilidade. Segundo, ali do lado, administradora. Eu posso... eu vou seguindo, depois eu abro para perguntas, tá? Administradora. Administradora, senhores, é um braço muito importante do síndico. Por incrível que pareça, 80% dos condomínios tem administradora e tem 20% que não tem, que ainda fazem autogestão. Mas, amigos, autogestão é uma coisa perigosa. Trabalhando no patamar de um síndico profissional, necessariamente você deve buscar uma administradora de condomínio. Porque da administradora você vai exigir dela um conjunto de tarefas gigantesco. Nós ficamos aqui 4 dias a semana passada falando das responsabilidades de uma administradora e praticamente não deu tempo de falar sobre todos os deveres de uma administradora, né? E as administradoras fazem a gestão financeira, elas fazem a gestão de RH, elas fazem a gestão da inadimplência, tudo isso para você. É ela que manda os boletos para serem pagos, é ela que manda os boletos, os acordos e assim por diante. Então é muito importante uma administradora, e aqui a seleção de uma administradora idônea, né, pessoal? Cuidado com o menor preço. Procurem sempre uma administradora idônea. Como é que eu faço isso? Ligando para outros condomínios, buscando o CNPJ daquela empresa e verificando se ela tem problemas, pedir para ela me trazer as certidões negativas dela, para que eu possa conhecer melhor a empresa. Enfim, fazendo essa pesquisa de qualidade e de comprometimento de um parceiro seu que vai ser fundamental. Tá claro? Pergunto, um condomínio pequeno pode ter uma administradora? Pode. Eu estou preocupado com a pergunta do meu colega lá. Eu vou item a item ver se o condomínio pequeno pode ter uma administradora. Se eu falei que 80% tem administradoras, professor, quanto custa uma administradora? Tem administradora que cobra R$1.000, mas a média cobra R$3.000. Tá claro? Oscila nesta faixa de preço. Que mais? Departamento jurídico. Departamento jurídico. Senhores, muitas administradoras oferecem o jurídico. Tá? Eu não aconselho que você aceite o jurídico da administradora. Não no sentido de repeli-lo, não é isso. Se ele tiver, tudo bem, ok, bem-vindo, muito obrigado. O que eu quero dizer é que você deve ter o seu jurídico. Você, como síndico profissional, deve ter o seu jurídico. Nossa, professor, eu vou tirar do meu bolso. Não, que vai tirar o condomínio. O condomínio, e você tem que explicar para os seus condôminos que eles têm que ter um departamento jurídico autônomo e independente. Professor, quanto custa um jurídico? Depende muito, mas eu diria aos senhores que oscila em torno de 1 a 3 salários mínimos também. Tá certo? Professor, tem advogado que se sujeita a trabalhar por um único salário mínimo por mês? Não é isso, pessoal. É que o advogado do condomínio, se ele ficar com a parte litigiosa de cobrança dos condôminos, ele vai receber muito mais. Aquele um salário mínimo é só manutenção que ele vai receber pela orientação, pelas consultas, pela exclusividade, para não ter que cobrar do condomínio cada hora o valor por uma ação. Porque se você procurar um advogado autônomo para cobrar, ele pode cobrar R$5.000 por uma ação de condomínio. Então não é conveniente que você fique pegando o advogado por ação. É conveniente que você tenha um advogado contratado como prestador de serviço do condomínio. Professor, por que eu não devo aceitar o advogado da administradora? Repito, não é não aceitar, é ter o seu.
É porque, pessoal, na minha vida profissional como advogado, tenho visto muitas situações em que a administradora está trabalhando mal. O síndico não está vendo isso ou está, de alguma forma, captando indícios e ele não tem como recorrer a ninguém. Se ele tem um jurídico, ele pode fazer consulta. Olha, a administradora está mandando aqui uma cobrança e eu não estou concordando com isso. Está certo. Se você mandar para a administradora essa pergunta, o que ela vai responder? Está certo. Né? Então, eu tenho visto muitos problemas sérios. Por isso, você tem que ter a sua independência no campo da autonomia jurídica. Repito, pessoal, situações particulares, pessoais, você que talvez esteja começando, talvez naquele condomínio, talvez não consiga emplacar o que eu estou falando. Mas nós estamos sempre sugerindo o modelo ideal. E aí você vai ajustando, né? Às vezes, aquela coisa. Se eu perguntar para vocês qual que é uma casa ideal, né? Quem se casa, às vezes já tem a casa ideal. Muita gente não tem nada lá na casa, vamos morar, depois vai comprando as coisas, né? Vai mobiliando, tal. Dá para morar sem geladeira, não dá para morar sem geladeira? Até dá, mas é difícil, né? Passa um apuro aí no calor, né? Você cria o seu modelo. Você cria o seu modelo, tá? Eu recomendo que por condomínio. Então, a cada condomínio, esse condomínio remunera da mesma forma como o síndico profissional. Então, eu sou um advogado que eu atuo para 5 condomínios, eu vou cobrar de cada condomínio o meu acompanhamento jurídico, o meu contrato. Tá claro? Essa é a ideia, tá? É outro modelo de negócios, que você vai sentar com a administradora e trabalhar essa questão. Olha, eu quero agilidade na liberação de recursos. Tá certo? Você pode assinar os cheques, a administradora você pode mandar ela pagar. Você percebe? Esse modelo você vai desenhar sentado com a administradora. Ela vai te oferecer as facilidades e você vai ver se te convém ou mantém ou não mantém as facilidades que ela lhe conferir. Tá bom? Só fechar aqui, pessoal, nós passamos outra rodada aí. A próxima fala de contabilidade. A administradora já vai te oferecer um departamento contábil, tá certo? Porém, meus amigos, quando eu falo em contabilidade, talvez até merecesse aqui uma observação, que é menos no sentido de uma contabilidade, porque tem administradora que não tem contabilidade. Então você tem que ter a contabilidade. É para lembrar esse aspecto. Se a administradora te oferecer o departamento contábil, ok, tá bom? Mas tenha de forma autônoma, tal e qual você tem um advogado, um outro contador, não aquele da administradora, que você vai chamar aqui de auditoria contábil, que é outra coisa. Contabilidade é aquele cara que faz o trabalho mensal lá. Talvez dentro da própria administradora, ok. Mas eu quero que você contrate um auditor contábil para fazer auditoria contábil, se possível, mensal. Tá certo? A administradora foi lá, fez as despesas, pagou os tributos, pagou funcionário, entrega para o auditor contábil, ele vai fazer um laudo mensal e vai assinar. Eu, auditor, fulano de tal, CRC, número tal, atesto que as contas estão ok. Pergunto aos senhores, se ele fizer isso ao longo do ano inteiro, ele cobra, tem auditor que vai cobrar R$300 para fazer isso. Tá certo? Ou você pode fazer um contrato anual com ele. Uma vez só você paga ele no ano, ele vai fazer isso o ano inteiro para você. Tá claro? E aí o que acontece? Porque vai ter uma assembleia que é obrigatória, que o Código Civil fala. Tem uma assembleia no final do ano que ela é obrigatória. E essa assembleia tem como um dos objetivos a prestação de contas. Meus amigos, pode ser que alguém aqui seja matemático, engenheiro, contador. Você está bem-vindo nesse curso. Mas pode ser que você não seja nada disso e queira distância de ter que fazer conta e cálculo. Você não precisa, repito, não deve ser o síndico um fazedor. Ele tem que ter especialistas na sua rede. Então, você vai chamar esse auditor contábil e no final do ano, se for o caso, você leva esse auditor para a assembleia. E lá na assembleia, sabe o que ele vai falar?
Item prestação de contas. Com a palavra, o auditor contábil. Ele vai expor as contas num data show, vai mostrar para as pessoas, para os síndicos, para os condôminos, desculpe, para todos os moradores, e dizer, olha, a cada mês eu fiz, o departamento contábil da administradora fez as despesas, eu fiz a auditoria, eu coloquei meu nome e eu assinei. Senhores, dá para bater boca? Fica difícil, né? Eu estou sendo transparente? Eu estou sendo profissional? Eu estou fazendo uma gestão diferenciada? Ou não? Pessoal, quem faz isso? Quem faz isso? Quem mora em condomínio, quem já viu isso? É muito raro. É muito raro. Tá certo? Em último caso, você pode também pegar esse auditor no final do ano para fazer esse trabalho todo. Só que tem um problema no final do ano. Se tiver problema lá de fevereiro e de março, como é que você corrige? Porque o auditor não está ali só para dizer que está tudo bonitinho. O auditor está ali também para dizer quais são medidas corretivas e saneadoras. Por isso que eu sugiro que seja feito mensalmente. Entenderam? Olha, não foi recolhido o GPS. Não foi recolhido o fundo de garantia. Então a administradora comeu bola. Ah, entendi, professor. O senhor está sugerindo essa rede aqui, que é para criar mecanismos de controle, um controlando o outro. Meus amigos, por que nós temos corrupção pública e privada? A corrupção, ela campeia onde não há controle. Entenderam? Então, é aquela coisa. Se tem uma coisa boa na vida, eu até acredito que uma das razões pelas quais vocês estão aqui num sábado hoje, eu acho que uma das razões boas da vida é ganhar dinheiro. Não é legal? Ganhar dinheiro não é uma coisa bacana, né? Todos nós estamos aqui. Imagina uma administradora de condomínios que está movimentando a conta de um condomínio. Dinheiro que não é dela. Imagina um síndico que está com recursos de todo um condomínio. Recursos que não são dele, né? Imagina um condomínio que tem 100 unidades e que cada taxa condominial é de R$1.000. Nós estamos falando de R$1.200.000 por ano. É muito dinheiro. E essa é a média que vocês vão ter de orçamento. Médias que muitas empresas não têm. Muitas empresas não têm 1 milhão rodando o ano inteiro, contas bancárias, né? Contratos tão grandes como esse que nós estamos falando. Tá certo? Um momentinho só fechando o quadro, senão a gente não avança, tá, pessoal? Engenharia. Estão vendo engenharia ali? No quadro direito? Todo síndico, pessoal, tem que ter um engenheiro, tá? Para que engenheiro, professor? Nós vamos ver mais adiante, e na semana que vem com mais propriedade, no tema que vai abordar exatamente reformas e obras em condomínios, mas eu já vou adiantar. Existe hoje no Brasil uma ABNT, aliás eu falei das normas, esqueci de falar das ABNTs, das NBRs, né? O síndico tem que cumprir com uma série de NBRs, nós vamos falar muitas delas aqui. Anotem a primeira delas aí, a NBR 16.280. NBR 16.280, de 2014, atualizada em 2015. O que diz essa NBR? Essa NBR trata de reformas em condomínios e obras em condomínios. E ela diz que, meus alunos que já fizeram aí os cursos de administração já ouviram isso, estão reforçando, né, aquilo que já ouviram. Essa ABNT diz o seguinte, pessoal, que quando um condômino, esquece síndico, hein, falando condômino, o cara que mora lá, o cara que é dono do apartamento, tá? Esse condômino quer fazer uma obra ou uma reforma. Depois nós vamos discutir o que é isso, o que é obra e o que é reforma. A maioria vocês sabem o que é uma obra ou o que é uma reforma. É que tem detalhes que a gente vai ter que discutir no dia a dia, algumas questões. Por exemplo, pintura do apartamento é obra? Não é obra. Então, isso não é obra, tá? Agora, reforma, vai quebrar parede, né? Vai fazer uma pequena construção, vai colocar, quer ver uma pergunta? Colocar um ofurô na varanda gourmet é obra? É obra. O professor Mauro não vai quebrar não importa, é obra, tá? Então, ar-condicionado é obra, tá certo? Não importa que é um desses splits aqui, que talvez vai ter um impacto mínimo na estrutura, mas eu não sei se o prédio tem capacidade elétrica para suportar. Então vejam, toda vez que tiver uma obra, o condômino tem que apresentar, número 1, um projeto de obra. Número 2,
um cronograma de obra. Quando ela começa e quando ela termina. Número 3, um ART. O que é um ART? Uma anotação de responsabilidade técnica assinada por engenheiro civil. Se não for um ART, pode ser um RRT assinado por arquiteto. Tanto faz. Tá? Mas eu recomendo o engenheiro civil. Tá? Até lembrando, senhores, que para pequenas obras pode ser um técnico em edificações. Mas como nós estamos trabalhando num patamar de síndico profissional, prefira um engenheiro civil. Professor, no caso do ar-condicionado, que seria impacto elétrico, tem que ser engenheiro eletricista? Não, pode ser engenheiro civil. Mas pode ser engenheiro eletricista, tudo bem. O importante é que você tenha esse engenheiro. Professor, não entendi. O senhor está falando que quem vai pagar esse engenheiro é o condômino, não tá? É ele mesmo que vai pagar, não é você. Não é nem a taxa condominial, não é nem o recurso do condomínio. Só que haverá obras do condomínio, né? E as obras do condomínio também precisam. Programa de obra, projeto de obra, cronograma de obra e ART de engenheiro. Então você tem que ter um engenheiro, tá certo? E tem que explicar isso para os condôminos. Porque se você não fizer isso, você assume a responsabilidade pelos riscos daquela obra. Entenderam isso? Nós passamos aqui essa semana mostrando casos em que o síndico foi processado, que a administradora foi processada, normalmente por negligência. Não era nem por dolo, nem por intenção, mas foi por negligência. E nesse caso eu estou afirmando aos senhores que tem que ser feito. Tá? Professor, a ABNT, norma da ABNT, é lei? Não, não é lei. Mas os juízes acatam. E se tiver numa ABNT, o juiz vai dizer tem que fazer, e se não fez, o síndico vai ser responsabilizado. Tá bom? Muito bem. Indo em frente, eu coloquei a figura do zelador como uma pessoa primordial, da qual eu não abro mão. Eu acho fundamental que se tenha. Mas é lógico, já adiantei para os senhores, tem condomínios que não terão, então os senhores terão que criar ferramentas para entender esse processo e como que você vai gerir sem a pessoa de um zelador. Auditoria contábil, já expliquei a razão e a importância de uma auditoria contábil. Os moradores, senhores, os moradores são a razão de ser. São a razão de ser do condomínio. O condomínio existe em função deles. Eu estou falando de um condomínio residencial, quando eu usei a palavra morador. Podia ser um condomínio empresarial, comercial, e nesse caso seriam os condôminos que ali trabalham, que ali operam e assim por diante, né? Mas você tem que ter um bom relacionamento, uma boa comunicação, uma boa tratativa, né? Para manter a sua condição de síndico profissional. Meu colega falou, puxa, basta uma assembleia? Basta uma assembleia. Eu contrato o síndico. Agora, basta uma assembleia, eu descontrato um síndico. Percebe? Então tem que tomar esse cuidado para você se manter, né? Contratados. Senhores, o condomínio hoje não é uma empresa, mas ele contrata. Ele contrata prestadores de serviços diversos. Ele contrata o engenheiro, ele contrata o auditor, ele contrata a administradora de condomínio, ele contrata a manutenção do elevador, a manutenção do interfone, a manutenção da piscina, ele contrata o paisagista, etc, etc, etc. Tudo isso é gestão de contratos. Quando começou esse contrato? Quando termina esse contrato? Né? Quanto que está sendo esse contrato? Esse valor está bom em nível de mercado, em função do profissional? Tem tudo isso, né? Pode-se fazer esse contrato? Não pode realizar esse contrato? Recentemente, uma síndica me ligou e falou assim, doutor, nós estamos querendo construir aqui no prédio, na verdade é um condomínio de casas, a gente quer construir um playground para cachorros. Um playground para um parquinho. Os cachorros hoje estão ganhando uma autonomia danada, né? E quando eu falo cachorro, é o cachorro, viu? Não é o gato, não é o peixe, é o cachorro, tá? E vocês vão ver que o problema em condomínio é cachorro. Nós vamos ter um item para tratar sobre esse assunto. Mas a rigor, ela perguntou se podia fazer isso lá no condomínio e tal, e tinha uma norma da prefeitura nessa cidade, que é Jacareí, que proibia a construção de alvenaria, né? Teria que fazer todo um projeto de obra na prefeitura, etc. Mas eu perguntei, é de alvenaria? Ela falou, não, não é. Nós vamos fazer uma espécie de uma estrutura aqui de plástico e tal, que é montável e desmontável. Ah, nenhum problema.
Nenhum problema. Mas convém informar a prefeitura, né? Convém informar os órgãos sanitários, tá certo? Da prefeitura, que está sendo feita uma ação como essa, ainda que dentro do condomínio. Tá certo? Então, hoje os pet shops aí, né, pessoal? Um mercado gigantesco, né? Acho que depois de condomínio, pet shop está em segundo lugar, viu, pessoal? Se não der certo aqui, faz um curso de pet shop, que é administração de pet shop, nosso próximo curso aqui, viu? Prestadores de serviço. Muitos são os prestadores de serviço. Aliás, eu acabei confundindo, né? Quando eu falei contratados, eu não quis falar... eu acabei falando dos prestadores de serviço. Quando eu falei em contratados, são os funcionários do condomínio. Tem condomínio que tem funcionário. Ele opta por ter funcionário, né? O que é melhor, professor? Ter funcionário ou não ter funcionário? Senhores, essa é uma discussão, é uma polêmica muito grande. Alguém diria, eu prefiro ter um terceirizado. Porque tendo um terceirizado, eu não tenho os encargos, etc. e tal. Pessoal, isso é relativo, tá? É bem relativo. Por quê? Porque hoje, né, se você, como síndico, não tomar cuidado com o terceirizado que você traz para o interior do condomínio, o que ocorre? Se esse terceirizado não cumprir com os encargos trabalhistas, daí as regras de compliance, que fazem com que você tem que exigir do contratado a remessa de toda a documentação das suas obrigações para com o contratado, tá certo? Então você tem que cobrar dele carteira de trabalho, tem que cobrar dele os atestados admissionais, tem que cobrar dele os exames médicos periódicos anuais, tem que cobrar dele o GFIP, tem que cobrar dele o GPS, tem que cobrar dele o fundo de garantia, mostrar os olerites, o cartão de ponto, tudo isso ele tem que mandar cópia. Cópia do livro onde essas pessoas estão registradas. Nossa, professor, eu que vou exigir tudo isso? Você não vai exigir nada. Você vai falar para a administradora, eu quero isso. Entenderam como é que funciona? É assim que você faz. Nossa, professor, eu vou mandar em todo mundo? É isso aí. Você vai mandar em todo mundo, tá certo? Pois é. E aí, pessoal, eles vão obedecer você? A administradora vai obedecer? Você fala assim, professor, tem uma administradora aí que não obedece. Você só diz para ela assim, olha, eu estou com 5 orçamentos na minha mesa de novas administradoras. Só quero saber se vai fazer. Opa, vamos conversar aqui. Pessoal, ninguém quer perder cliente hoje, está difícil, a vida está dura, né? Agora, a administradora tem a administradora que vai te oferecer isso, tem a administradora que não vai oferecer, né? Fala, não está pedindo, eu estou dando aqui o arroz com feijão, estou ali o boletinho mensal, né? Mandando alguma coisa, mas você vai ser um síndico chato, mais chato, né, do que os outros. Você fez o nosso curso aqui, você vai ser um síndico muito mais chato. Mas tudo isso, pessoal, no sentido de blindar a você, de blindar o condomínio, de ter uma boa gestão, segura, tranquila, né? Nesse tocante aí, é importante você estar exigindo tudo isso, tá certo? Perguntas? Alguém tinha pergunta aí? Professor. Sim. Em questão da contratação de prestadores de serviço, no caso de engenheiros, advogados, precisa-se ser submetido a uma assembleia? Não, não precisa. Você, como gestor, tem autonomia. Agora, pessoal, vamos imaginar que você está fazendo um pacote de contratações e tudo isso vai trazer um grande impacto econômico. É conveniente levar para a assembleia? Sim, menos pela contratação em si e mais pelo impacto econômico. Tá claro? Agora, a pergunta dele é bem objetiva. Eu preciso? Não preciso. Eu sou síndico, eu sou gestor, eu vou contratar, porque isso aí é fundamental que eu tenha na minha rede de contatos, a menos que você queira fazer uma gestão tradicional. Aí não é, o curso não é nessa sala, pessoal, é em outro lugar, né? Não tenha dúvida, é o chamado planejamento orçamentário. Qual é o seu nome? Eufrates. Eufrates, veja só. No próximo semana, nós vamos ter aqui um professor que ele vai falar sobre planejamento orçamentário, financeiro e orçamentário. E execução orçamentária. Ele é um síndico profissional, ele é um gestor, ele é um administrador de empresas da GV, e ele vem aqui falar só sobre isso. Ele vai abrir aqui a planilha e vai mostrar exatamente o que você acabou de falar. O que tem de dinheiro que vai gastar o ano que vem. Você não vai poder executar o que você não planejou. Então é fundamental. Nós estamos dizendo aqui o que tem que ter. Cada isso aqui é um projetinho.
tem que pensar nesse projeto, colocar no orçamento, para depois fazer a execução orçamentária no ano seguinte. Tá bom? Dúvida? Se o síndico profissional for advogado, possui um escritório de advocacia, há algum impedimento da contratação do próprio escritório do síndico? Pessoal, eu trabalho no Tribunal de Ética da OAB. Então, eu queria tranquilizar os advogados que não há nenhum problema em você ser um síndico profissional e você ser um advogado. Nenhum problema, tá claro? Eu até disse na aula dos meus alunos aqui da administração de condomínios que uma das coisas que eles deviam fazer é oferecer, no regime de parceria, advogados, auditores, mediadores, tá claro? Então, nenhum problema maior, tá? É diferente, né? Eu até diria mais, que é uma expertise, é uma competência que você está trazendo para você e algo que se permite. Eu recentemente vi um julgado da ética, onde a ética disse que não há problema nenhum de um advogado ser corretor de seguros. Entendeu? Então, quem diz isso é a ética. E quando você tiver dúvida, pessoal, não sei se vocês sabem, a ética da OAB, ela também tem um departamento consultivo. Tá? Agora, cuidado, né? Às vezes é melhor não perguntar, concorda? Né? Aí ela não está dizendo nada que é proibido. Tá? Então, se ela não está dizendo que nada que é proibido, né? O advogado aprendeu que não deve também cutucar a onça. Né? Um momentinho só ele aqui eu já passo. Pois não. Eu sou síndico de uma salas comerciais. Perfeito. A minha administradora, eu também sou advogado. Perfeito. Eles acham que não fica bem eu entregar as causas do condomínio, correto? Perfeito. Aqui, pessoal, vejam só, haverá situações em que pode haver conflito de interesse. Né? Então, a pessoa, ela é o síndico, ela é o advogado e a administradora entendeu por bem. Vocês estão percebendo que não há uma proibição, não há um problema mais sério nesse sentido. Mas se você perceber uma questão de conflito de interesse, prefira fugir do conflito. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a sua mulher é mediadora, tá? O seu filho é contador, o seu outro filho é engenheiro, e você quer resolver o problema da família inteira, tá certo? Senhores, pode ser que isso pegue mal. Entenderam isso? Então, não é proibido, mas dentro daquela transparência, dentro daquela questão ética, que é uma questão que sempre navega as nossas relações, né? Nunca haverá uma resposta certa ou errado, mas aquela coisa, fuja do precipício, fique mais longe do precipício possível, tá? Só acrescentar a minha questão, que ele é síndico, vai receber uma remuneração, por isso, os honorários, e o advogado ele vai receber também. Exato. Ele é comum isso. Exato. Por isso eu estou sugerindo que seja um outro advogado, tá? O ideal é este. O modelo ideal é que esta rede que eu estou mencionando aqui, ó, tá vendo? O síndico está lá, o advogado está aqui. Então, eu não coloquei na pessoa do síndico o advogado. Caso contrário, né? E tem gente aí fazendo um monte de curso também, né? Então, de repente, o cara é advogado, é engenheiro, é contador, mediador. Não, eu resolvo tudo, né? Isso também assusta um pouco. Essas múltiplas competências também costumam assustar, né? Você vê, pessoal, sem modéstia, eu poderia falar aqui, eu sou capitão da PM, passei 20 anos na polícia, né? Eu poderia falar de segurança de condomínio, mas eu preferi, na aula que venha outro especialista falar de segurança de condomínio, tá certo? Vem outra pessoa falar de gestão financeira, vem outra pessoa para falar da questão da prevenção de incêndios. Então, é melhor os especialistas, cada um na sua baia, cada um falando na sua raia, né? E aí nós navegamos de uma forma mais tranquila, tá certo? Pessoal, o síndico, tal e qual o administrador de condomínio, ele é um gestor, ele é um administrador. E eu disse na aula passada para os meus alunos o seguinte, administração não é ciência. Se fosse ciência, ela teria uma resposta exata para cada pergunta.
administração é arte. Por ser arte, ela permite a você exercer um talento nessa sua gestão. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer para vocês que eu conheço o prédio onde o advogado do condomínio é morador. E ele funciona super bem. E está funcionando bem. É um modelo que deu certo. Pergunto, posso importar esse modelo para todos os demais? Talvez não. Entenderam? Pode ser que eu tenha um condomínio em pé de guerra. Porque alguém foi favorecido, porque o outro síndico favorecia todo mundo, o filho dela nem passou na OAB, já estava lá com a conta do condomínio. Entenderam isso? E a coisa pode pegar muito mal. Né? Agora, pode ser que tenha um morador que está fazendo um excelente trabalho. Então, a gestão dessas questões sempre passam pela análise do caso concreto, né? E da situação que está ali. Como eu vi também, o morador tem um problema. Se ele trabalhar bem, maravilha. Se ele trabalhar mal, vai ter o condomínio inteiro reclamando e ele continua lá, né? Depois de... Agora, a vantagem que o meu colega tem ali, ele falou que ele tem especialização em TI. Olha que legal, ele preferiu não colocar o dedo ali. Muito bem, minha sugestão fez corretamente. Só que ele não perdeu o olhar crítico. Entenderam? Ou seja, a hora que passar lá alguém oferecendo um sistema, um aplicativo, um produto de controle, ele tem uma visão, um olhar crítico. Da mesma forma como você, que optou por ser síndico profissional e é um advogado, você vai poder dizer isso pode, isso não pode. Percebe? Então, mesmo que você não exerça a condição de advogado, você não vai deixar de colocar tuas capacidades, tuas competências no exercício da tua função. É isso que eu quis dizer. E cada um de vocês tem uma competência, e cada uma delas é válida e muito bem-vinda nesse campo aqui da gestão de condomínio. Bom, o que eu faria, pessoal, se eu fosse chamado para ser síndico hoje? Eu coloquei 3 passos fundamentais. Tá? Se eu sou chamado síndico hoje, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar, eu vou contratar, e eu não vou perguntar, não vou colocar em assembleia se eu vou contratar, até porque isso aqui é muito barato, tá? Embora nós vamos falar, tem um tipo aqui que sai um pouquinho mais caro, eu vou falar qual é a mais cara. Auditoria contábil e tributária. Na verdade, uma auditoria, para saber como está a saúde financeira do condomínio, como são os seus compromissos, etc. e tal. Por quê, pessoal? Eu tenho visto síndicos assumirem, e o que acontece? Naquela linha do síndico amigo, olha, pessoal, tá tudo tranquilo aí, hein? As contas, tá tudo beleza, tal. E aí uma síndica ligou para mim, doutor, eu estou querendo fazer uma auditoria, e a síndica falou que não precisa. Que está tudo tranquilo, para eu não precisa gastar dinheiro, porque está tudo bem. O senhor acha que eu devo ou não? Eu falei, está sumindo. Você está sumindo. É conveniente que você faça isso. Né? Como é que você segura uma onda dessa? Como é que você segura um orçamento desse sem saber o que aconteceu? Como é que a casa está? Né? Não se assume sem isso. Então, primeira coisa. E aí, pessoal, que eu ia falar, o que pode sair caro, né, são as auditorias saneadoras, né, corretivas, aquelas que vão alimentar processos judiciais, elas vão ficar bem mais caras se você não faz uma preventiva. Tá? Fazendo auditorias preventivas, regulares, você evita aquelas auditorias saneadoras, corretivas, indicadoras de ilicitudes que são muito mais caras, muito mais complexas. Tá bom? O dono pode solicitar ou requerer uma auditoria desse tipo? Pode. Agora, quem vai decidir, a priori, é você como síndico. Você vai falar assim, olha, eu decidi que eu vou fazer ela trimestral. Tudo bem. Tá? Não, mas eu quero mensal. Então, o senhor coloca isso na assembleia, nós vamos deliberar. O senhor, tá certo? Vamos entender o seguinte, pessoal. Quem define, em última análise, as questões mais intrincadas do condomínio é a assembleia. Tá? Viu que a situação está ruim? Leva para a assembleia. E a assembleia é soberana. Tá? O que ela decidir é o que ficará decidido, porque eu não vou estar preocupado com a unanimidade, eu vou estar preocupado com a maioria dos votantes. O que aqueles que decidiram é o que vai estar prestigiado, é o que vai valer. Tá? Segundo passo, auditoria estrutural. E aí é o engenheiro que vai fazer.
Como é que está o edifício do ponto de vista da estrutura? Né? Lembrando, senhores, que até 5 anos, os edifícios novos, eles estão na garantia, como qualquer produto que você compra. Então, identificado algum problema aqui, tem como sanear, ainda nos termos do contrato de construção desse edifício. Passados 5 anos, aí nós vamos ter que sentar, vamos ter que conversar, vamos ter que fazer gestão de projeto e vamos ter que decidir. Quando eu digo ter que decidir, eu não disse ter que consertar. Eu disse ter que decidir. Porque pode ser que a maioria diga o seguinte, não, eu não autorizo gastar com limpeza da fachada ou com pintura de fachada. Embora eu alerto os senhores, quem está na capital de São Paulo, e a capital acaba sendo, de alguma forma, um modelo para outros municípios, aqui em São Paulo, a lei municipal diz que todo edifício tem que ter a fachada limpa ou pintada a cada 5 anos. Essa é uma legislação municipal, que varia de cidade para cidade. Mas como São Paulo acaba sendo um modelo, normalmente pode ser que cada cidade convém a você verificar, caso você não seja da capital. Tá bom? De toda forma, pessoal, é importante ter esse laudo do engenheiro, né? De como estão as condições. E aí, tentar colher algumas preliminares os próprios moradores. Por exemplo, tem morador noticiando rachadura, tem morador noticiando vazamento, tem vazamento que pode ser da unidade, tem vazamento que pode ser da área comum. Tudo isso tem que ir para um laudo, e não é você que vai fazer, é o engenheiro, né? Para você se assenhorar e levar para a Assembleia. Amigos, foi detectado isso aqui, engenheiro, o que tem que fazer? Olha, tem que fazer isso, isso e isso. Essas medidas corretivas aqui. Então você já leva tudo para a Assembleia, já leva os orçamentos, já leva tudo. Se chegar lá e eles falarem que não vão fazer, você, como síndico, vai fazer constar da ata que você mandou fazer uma auditoria estrutural, que você recomendou a obra e que tinha que ser feito rateio extraordinário, já que não tinha dinheiro. Mas a maioria dos síndicos, dos condôminos, deliberaram por não fazer. A maioria vence. Mas você, enquanto síndico, está se acautelando de problemas que possam haver ou até de processos que alguém queira mover contra você. O síndico não fez nada. Olha lá, ó, tem um problema estrutural. Não, mas se eu levasse para a Assembleia, não iam aprovar. Mas você levou. Mas você fez o laudo. Você percebe isso, senhores? Como a gestão do síndico tem que ser muito preventiva para que ela não tenha que ser repressiva. Esse é o problema, um dos problemas sérios aí. Sim. Mas quando a construtora entrega, aí ela fala assim, você vê se tem algum defeito, isso e aquilo. Aí você coloca lá tudo durante esses 5 anos e passa. E eles nunca aparecem para fazer. Então, Geralmente exato. Por isso você tem que ter um jurídico. É você que vai pegar o seu computador e fazer ação judicial contra o consultor? Não, você vai apertar o botãozinho do jurídico. Ô jurídico, vem cá, aciona a empresa. Tá certo? Põe na justiça a empresa. Né? ele entrega para os moradores que não tem instrução nenhuma. Eu sei disso. Não é só Coab não, viu? Até prédios de grande... Não, sim, eu estou dizendo, só para você ter essa informação, o desconhecimento é geral. Né? Então, eu estava falando para vocês, nós temos colegas síndicos aqui que estão presentes, eu já percebi, né? E muitos deles estão aí, obtendo conhecimento. Ao lado deles, colegas deles não têm a menor noção do que nós estamos conversando aqui. Né? Então, realmente, fica difícil quando você não tem conhecimento. Aí é um pouco mais difícil. O terceiro passo, senhores, que vocês deveriam fazer enquanto síndicos, caso venham a assumir um condomínio, é olhar para a convenção e verificar 2 coisas. Primeiro, ela é anterior a 2002? Se ela for anterior a 2002, não precisa nem perguntar. Ela tem que sofrer uma atualização, ela tem que sofrer uma revisão. Por quê? Porque, meus amigos, a norma que regia as convenções foi revogada em 2002. O Código Civil passou a disciplinar essa matéria. E agora as convenções têm que estar ajustadas e alinhadas. Alguém perguntaria, professor, mas isso é obrigatório por lei? Não, não é obrigatório por lei a você atualizar
Da mesma forma como não é obrigatório fazer auditoria contábil, também não é obrigatório fazer auditoria estrutural. Nós estamos aprendendo ferramentas de gestão. Tá certo? Meus amigos, é um dos trabalhos que eu realizo como advogado, a revisão e atualização de convenções. Eu peguei uma convenção recentemente de 1964, né? E ela estava falando lá da proibição de animais, tá certo? Dos problemas com o comércio ambulante, né? Eu estava vendo a hora que ela estava dizendo que era para despedir ou admitir o acendedor de lampiões. Só faltava isso. Tem um capítulo tratando desse assunto, né? Mas não vou me surpreender, eu já vi coisa do Arco da Velha, né? Nas convenções. E o pior, meus amigos, é que mesmo as convenções mais recentes, normalmente elas são padronizadas, porque elas são feitas pelas incorporadoras num modelo padrão e elas não se atentam e não se debruçam, primeiro, sobre as particularidades daquele condomínio, e também elas não atentam para algumas necessidades especiais que acautelariam o condomínio. E nós vamos mostrar algumas dessas situações ao longo do curso. Tá certo? Então, quando eu faço um trabalho desse, que é de atualização de convenção, é um trabalho que demora. Sabe por quê? Porque eu vou ao condomínio, eu conheço o condomínio, eu quero entender os problemas do condomínio, eu converso com o síndico, se for possível, eu converso com o conselho para identificar os problemas daquele condomínio, para fazer uma convenção não padronizada, mas personalizada para aquele condomínio. Então, ela vai e volta. Eu mando para o síndico, olha, síndico, atentou. Ah, não, doutor, mas faltou isso aqui. Puxa, então vamos colocar. E vamos colocando. E tem casos que eu já fiz aí uma convenção que acabou ficando, sei lá, de 20 laudas. Ficou um documento extenso. Mas o que aconteceu? Você, como síndico, passou a ter uma norma na tua mão, passou a ter um instrumento na tua mão, e você agora vai poder gerir o condomínio com uma ferramenta ultra atualizada. E ela é fundamental para a tua gestão de sucesso, né? Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, 10 horas, 15 minutinhos de intervalo, retornamos aqui em breve.